Oi, tudo bem? Meu nome é Renan e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Simple Present. Então, galera, esse aqui vai ser mais um vídeo naquele formato de aulão, né, onde eu trago para vocês um tema de aula de inglês e a gente vai esmiuçar esse tema, a gente vai falar bastante aqui sobre como usar o Simple Present, quais são as situações em que eu uso o Simple Present em inglês, quando que uma pessoa utilizar, né, quando um nativo utilizar, do que ele está falando exatamente. Então a gente vai falar sobre o Simple Present, a gente vai trazer várias coisas legais para que você aprenda de uma vez por todas quando utilizar esse tense, né, esse tempo verbal em inglês. Então se você gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like aqui e compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aprender inglês, né, inglês do zero, e também deixa aqui nos comentários outras sugestões de temas para eu trazer aqui no canal, seja aqui de aulões mesmo, né, ou temas um pouco mais variados sobre outros idiomas, né, para a gente aprender idiomas de fato. E falando em aprender idiomas, se você quer aprender inglês nesse ano de 2024, do zero, com professores que vão ficar lá te dando feedbacks constantes, diários, grupos de alunos, aulões extras sobre inglês para viagens, inglês com inteligências artificiais e aulas que são atualizadas quase que semanalmente, clica aqui na descrição do vídeo para você conhecer o nosso método RRSLG do Pedro Galvão. Então, dados os avisos, bora pro tema do vídeo. Galera, falando assim de uma forma bem resumida com vocês, o Simple Present vai ser aquele tempo que a gente vai falar de hábitos, de ações permanentes ou corriqueiras. Então, são aquelas coisas que são verdades absolutas, sabe? São coisas que a gente faz com certa habitualidade. Então, se eu digo, por exemplo, I eat breakfast. Aqui, a única coisa que falta, né, para eu dar um sentido completo para essa frase seria que qual que é a frequência, né? What frequency I do that. Então, aqui eu vou dizer I eat breakfast every single day. Every single day. Então, aqui eu tenho uma ação que é um hábito. Eu tenho uma ação que ela é sabida, sabe? Que ela é entendida, que eu faço de uma forma corriqueira. Então, ela é uma ação permanente. Então, nesse sentido, eu tô falando de uma ação que acontece no presente, mas aqui eu não tenho indicativo se é uma ação breve ou se é uma ação curta. E eu também não tenho indicativo se eu estou realizando essa ação nesse exato momento. A única coisa que eu tô indicando para você é que é uma ação constante, é uma ação corriqueira ou um hábito. Então, a primeira associação que eu vou pedir para vocês fazerem aqui quando sair desse vídeo será que Simple Present é igual a hábitos ou situações permanentes. Tá, mas então quando usar o Simple Present? Quando usar o presente simples de fato? Então, eu já falei um pouquinho para vocês, né? A gente vai usar aqui o Simple Present quando a gente tiver uma ação que é feita de uma forma habitual. Então aqui, né, eu usei o exemplo de café da manhã, I eat breakfast every day. Eu vou usar também um exemplo com outra coisa, né, um outro hábito que é algo bem, assim, comum, que a gente pode utilizar como uma ideia de hábito, que é ir para academia. Então aqui, nesse contexto, eu posso dizer I go to the gym every single day. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando o verbo to go, nesse contexto aqui de presente, né? É uma ação que acontece e é um hábito. Então, eu digo I go to the gym every day. Eu poderia simplesmente suprimir esse every day e já fica meio que subentendido que é uma coisa que acontece de forma habitual, que é uma coisa que acontece de forma corriqueira. Então, primeira situação, a gente fala aqui de hábitos. Segunda situação, fatos reais ou verdades universais. Então aqui eu tenho coisas que são previamente estabelecidas que acontecem e simplesmente acontecem. Então aqui eu tenho um exemplo, seria aqui water boils at 100 Celsius. Então aqui eu tenho que a água, ela vai ferver aos 100 graus Celsius, aos 100 graus centígrados. Isso aqui é uma verdade universal, isso aqui é um fato. Então, percebe que o mesmo tempo que eu utilizei aqui para ir para a academia, né, todos os dias, eu estou utilizando nesse contexto com a ideia de uma verdade real, de um fato. Então, eu estou usando aqui boils. Mas por que eu estou usando o S nesse caso? Não seria simplesmente boil? Então, aqui a gente tem uma questão de conjugação. Como eu estou falando aqui de uma terceira pessoa, que é aqui a água, the water, eu estou utilizando aqui a terceira pessoa he, she ou it. Nesse caso, the water seria o pronome it. Sempre quando eu vou conjugar um verbo, terceira pessoa do singular, eu tenho que adicionar esse S no verbo para ele ser conjugado e concordar com essa pessoa. Então, the water boils at 100 Celsius. A água ferve, né, a 100 graus centígrados.
Então, eu tenho aqui essa ideia de verdade universal, né, de um fato universal, e a gente vai utilizar o Simple Present nessas situações também. E a terceira situação que eu vou utilizar aqui, o Simple Present, galera, seria em coisas que acontecem em horários fixos, tá? Então, uma coisa que sempre vai acontecer naquele horário específico. Aqui também dá uma ideia, né, de certa forma, de habitualidade, de uma coisa que acontece de forma habitual. Então, eu tenho aqui, por exemplo, the train leaves at 7 a.m. The train leaves at 7 a.m. O trem, ele sai às 7 horas da manhã. Então, aqui eu também estou utilizando o Simple Present. E nesse caso, eu também estou utilizando ele com o S, conjugado na terceira pessoa, porque eu estou falando de o trem. Então, aqui, the train leaves at 7 a.m. Nesse caso, então, eu vou utilizar o Simple Present. Agora, uma dica bônus, galera, eu vou falar aqui para vocês alguns advérbios no inglês que podem te ajudar a identificar esse tempo verbal que é o Simple Present, que são advérbios que são geralmente utilizados quando eu passo essa ideia de habitualidade. Primeiro de todos, always. Então, usando aqui esse mesmo exemplo do trem, eu vou dizer, por exemplo, the train always leaves at 7 a.m., tá? Então aqui o trem, ele sempre sai às 7 da manhã. É uma coisa que acontece sempre. Eu também posso utilizar aqui o advérbio sometimes, tá? Então, sometimes. The train sometimes leaves at 7 a.m. Então, algumas vezes, né, ele vai sair nesse horário de 7 horas da manhã. Um outro advérbio que é muito utilizado para dar a ideia de frequência é o advérbio often. Então, the train often leaves at 7 a.m. Eu também posso utilizar aqui, né, uma forma de negação, uma forma de dizer nunca. Então, eu vou utilizar never. The train never leaves at 7 a.m. Como se eu estivesse aqui negando uma habitualidade, basicamente. Eu posso utilizar também o advérbio que eu já mostrei para vocês nos exemplos anteriores, né, que seria every day. Então, the train leaves at 7 a.m. every day. Ou every single day, que seria aqui uma forma de intensificar a ideia de que eu tô falando de habitualidade, de que eu tô falando que aquilo acontece todo dia. Seria basicamente como todo santo dia do português, sabe? Então, the train leaves at 7 a.m. every single day. Tá, agora eu vou falar com você sobre as regras de uso do Simple Present. E a pergunta que sempre vem, que sempre cai nessa parte, é como conjugar, como escrever o Simple Present na prática. Então, eu vou deixar aqui uma tabelinha para vocês, né, para vocês identificarem e entenderem, né, como utilizar, como escrever o Simple Present e como conjugar os verbos de acordo com o Simple Present em todas as pessoas do discurso. A gente vai ver um pouco disso no afirmativo, no negativo e no interrogativo. Mas aqui, falando brevemente com vocês, eu vou utilizar aqui o verbo to go como exemplo. Eu tenho aqui o afirmativo e falando do presente, eu vou dizer I go, you go, he, she, it goes, escrito dessa forma aqui, né, com ES, e existe aqui regra para isso, tá? Para quando utilizar S, ES e IES em inglês. Se vocês quiserem, eu posso trazer também aqui no canal um vídeo só explicando nessas regras de como utilizar essas terminações, né? Que são terminações aqui de conjugação na terceira pessoa da maioria dos verbos no inglês. Então, goes, he, she, it goes. Falando aqui de plural, eu vou utilizar go para todos. Então, we go, you go e they go. Então, assim eu faço a conjugação desse verbo no presente aqui e no presente simples. I go, you go, he, she, it goes, we go, you go e they go. Agora falando sobre o negativo, pessoal, o negativo é bem simples, eu só vou adicionar o not, tá? Então, I do not go. Essa adição do not, muitas vezes, ela vai estar atrelada a uma contração. Então aqui eu vou fazer a contração do do mais not. Então eu vou formar don't. Então, I don't go, you don't go, he, she, it doesn't go. Tá? Então, esse doesn't, ele é também uma contração de does, tá? Que aqui esse ES de novo aparecendo, né? Ele vai aparecer aqui na terceira pessoa. E o go. Então, juntando esses termos, contraindo esses termos, eu tenho doesn't. He, she, it doesn't go. We don't go. You don't go. E they don't go. Então, repita comigo mais uma vez. I don't go. You don't go. He, she, it don't go. We don't go. You, plural, don't go. E they don't go.
Então, bem simples, eu só tenho que adicionar o not e ficar bem atento a essas contrações e a variação que eu tenho na terceira pessoa. Agora, interrogativo, galera, é bem simples também e a gente só vai fazer uma inversão. Então aqui eu tenho o do, que é um auxiliar de perguntas, né? Então eu vou utilizar ele invertendo com o pronome ao qual eu tô me referindo. Então, se eu tenho aqui I don't go, eu vou dizer do I go, do I go, que seria aqui eu vou, eu fazendo uma pergunta quase que para mim mesmo. Então, do I go? Para a segunda pessoa seria aqui you don't go, então eu digo do you go, do you go? Terceira pessoa, então aqui vocês já viram que eu vou ter uma alteração, tá? Eu não vou utilizar o do, eu vou utilizar o does. Então, para eu falar aqui de ele, does he go? Se eu falar de ela, eu vou dizer does she go? E se eu for falar aqui do it, né, que é utilizado para animais, objetos, em alguns contextos que não existe sujeito, tá? Eu vou utilizar no sentido de does it go? Does it go? Plural, muito simples. Eu só utilizo o go para todos, né? Então eu vou utilizar aqui o do sem nenhum tipo de alteração. Então, do we go? Do we go? Do you go? No plural. E do they go? Então, repetindo aqui, desde aqui, primeira pessoa, do I go? Do you go? Does he go? Does she go? Does it go? Do we go? Do you go? E do they go? Então pausa esse vídeo, repete bastante até você entender, né, essa diferenciação e essa variação que existe no inglês, que é bem menor do que em outras línguas como o próprio português, mas que vai ajudar muito na hora de vocês falarem e na hora de vocês entenderem o inglês. Simple present no verbo to be. Então, sempre é bom trazer para vocês nesse tipo de vídeo, galera, como que essas estruturas elas funcionam no verbo to be, porque o verbo to be, ele é uma estrutura completamente diferente, que vai requerer diferentes tipos de conjugação e de adequação gramatical. E se você tem dificuldade aqui para entender, né, exatamente quais situações eu vou utilizar o verbo to be, como que é a estrutura gramatical do verbo to be, a gente já fez um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada, para você sair daqui sabendo tudo sobre o verbo to be, ok? Então, voltando ao vídeo, mostrando aqui para vocês como utilizar o verbo to be no simple present, eu tenho aqui I am, então seria que eu sou ou eu estou, e se eu fizer a contração seria I'm, ok? Então, I am, I'm, eu tenho you are, que eu fazendo aqui a contração ficaria your, ok? Então seria que você é ou você está. He, she, it is, ok? Então aqui mais uma vez eu tenho essa diferenciação, né, para fazer a conjugação com a terceira pessoa. Então he, she, it is, we are, you are e they are. Então eu tenho aqui a variação, né? A variação ela acontece só aqui no singular, o plural ele é are para todos os casos. Para primeira pessoa, eu digo I am, you are e he, she, it is. Para plural, eu digo we are, you are e they are. E aqui, a contração de todas essas formas, né, do verbo to be seria I'm, your, his, she's e its, we're, your e their. Ok? Então aqui eu vou utilizar o adjetivo big para utilizar esse verbo, vocês entenderem essas contrações. I am big, I'm big, you are big, you're big, he, she, it is big, he's big, she's big, it's big, we are big, we're big, you are big, you're big, e they are big, they're big. Então, bem tranquilo aqui, a gente sempre usa essas contrações em inglês, então é bom vocês irem se acostumando, é bom vocês acostumarem o ouvido de vocês a entenderem essas contrações na vida real, porque elas vão ser muito usadas na vida real. Então, verbo to be, eu conjugo dessa forma no simple present. Tá, mas e o negativo e o afirmativo? Então aqui, galera, a gente tem mais uma vez o negativo e o afirmativo. No verbo to be, eles vão se comportar de maneira diferente, principalmente o interrogativo. Então aqui, vou mostrar para vocês como a gente faz aqui a conjugação, utilizando aqui tanto o negativo quanto o interrogativo. O negativo é bem simples, a gente usa o not, assim como a gente usou no exemplo anterior. Então eu vou dizer aqui primeira pessoa, I am not ou I'm not. Segunda pessoa, you are not, you're not. Terceira pessoa, he, she, it is not, ou então aqui com a contração ficaria he's not, she's not e it's not. Plural, we are not, que aqui fazendo a contração ficaria we're not. Plural da segunda pessoa, you are not, you're not. E terceira pessoa, they are not, they're not.
Então, aqui é o negativo, bem tranquilo. Você pode ter alguma confusão com a parte interrogativa. Então, aqui no interrogativo, eu não vou inverter o auxiliar do com o pronome, como eu fiz no exemplo anterior. Como eu estou utilizando aqui o verbo to be, que é um verbo especial no inglês, eu vou fazer a inversão do próprio verbo to be com o sujeito da fala. Então, em vez de dizer I am, eu vou dizer am I. Am I. You are, eu vou dizer are you. Ok? He, she, it, is, eu vou dizer is he, is she e is it. Plural, eu vou dizer are we, ok? Então não vai ser we are, vai ser are we. Segunda pessoa, are you. E terceira pessoa, are they. Então aqui, utilizando o mesmo exemplo com big, seria am I big? Are you big? Is he big? Is she big? Is it big? E pro plural seria are we big? Are you big? E are they big? Ok? Então, muita atenção aqui, a gente vai inverter o verbo to be com o sujeito para formar perguntas. Outros verbos importantes que a gente precisa falar aqui quando se trata de simple present. O verbo to have. To have. Então, eu vou dizer aqui no afirmativo I have, you have, he, she, it has. Ok? Então aqui, lembra que eu falei com vocês que a terceira pessoa ela vai mudar? Eu vou adicionar o S aqui, então vai ser has. Has. Agora, plural, eu vou dizer we have, you have e they have. Então, bem simples, afirmativo, eu só mudo a terceira pessoa do singular, ok? Para eu dizer not, para eu fazer aqui a negativa, eu vou dizer I have not, ou I haven't. Então, aqui mais uma vez a contração, tá, galera? Contração. I have not, I haven't. I have not, I haven't. Ou eu também posso utilizar aqui I do not have ou I don't have. I don't have. Então, essas duas formas aqui, elas são aceitas, ok? Então, segunda pessoa, you have not ou you haven't, ou you do not have, you don't have, ok? Terceira pessoa, eu tenho aqui he, she, it has not, ou he's not, que seria aqui a contração, she's not e it's not. Nesse caso aqui, o it's not, esse S, ele é do has, ok? Mas eu também posso utilizar, e fica até mais fácil para vocês, o doesn't, ok? Então, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, ok? Plural, bem tranquilo aqui então, né? Eu vou dizer we have not, ou we haven't, you have not, ou you haven't, e they have not, ou they haven't. Lembrando que eu também posso utilizar aqui o don't, ok? O do not, que é o don't. Então, we don't have, you don't have e they don't have, ok? Então tem essas duas formas para utilizar o verbo to have no negativo, tá? Bem tranquilo. Aqui seria mais para vocês repetirem o vídeo até memorizarem essa diferença nessas duas formas que eu tenho aqui quando eu falo de negativo com o verbo to have, ok? E para perguntas eu vou utilizar aqui o do normal, como eu utilizei nos exemplos anteriores. Então, I don't have seria do I have, tá? Então, segunda pessoa, you don't have seria do you have? Terceira pessoa seria então does she have? Does he have? E does it have? Ok? Agora, primeira pessoa do plural, do we have? Segunda pessoa do plural, do you have? E terceira pessoa do plural, do they have? Então, pausa o vídeo, volta desde o começo para você entender exatamente como utilizar o verbo to have aqui no presente simples nesses três casos. Aqui, afirmativo, negativo e interrogativo. Galera, lembrando que para os verbos normais, digamos assim, a gente vai seguir essa mesma regrinha do do e do don't e fazer a inversão aqui do do mais o sujeito, né, para fazer as perguntas. Mais uma vez a tabela dele para você entender exatamente como eu uso na maioria dos verbos essa estrutura do simple present no afirmativo, no negativo e no interrogativo, tá? E aqui seria uma coisa de você reparar mesmo, de fazer exercícios ou até mesmo tentar identificar essas estruturas no afirmativo, no negativo e no interrogativo
em outros verbos, os verbos normais que não tem algum tipo de diferenciação, como os verbos modais ou como o verbo to be, por exemplo. Então, pausa o vídeo, dá uma olhada aqui nessa tabela, tenta identificar aqui os padrões para fazer aqui a conjugação no afirmativo, no negativo e no interrogativo. E galera, para finalizar, eu vou falar um pouquinho com você sobre a diferença do simple present para o present continuous. E aqui, fazendo uma recapitulação para vocês, o present continuous é aquele presente progressivo, tá? A gente também chama de present progressive, que seria nada mais do que o nosso gerúndio. Então aqui, se eu estou usando aqui como exemplo o verbo to eat, comer, present simple, né? Simple present seria I eat e present continuous seria I am eating, ok? I am eating. Então, o present continuous, ele serve aqui para descrever uma ação que está acontecendo neste exato momento. Repara que é diferente de uma ação que acontece de forma habitual, sabe? Ela acontece de forma habitual, mas ela não necessariamente pode estar acontecendo agora, por exemplo. Então, esse exemplo aqui de comer, de tomar café da manhã. I have breakfast. I have breakfast, but I'm not having breakfast now. Então, percebe que nesse exemplo eu utilizei o present simple, né, o simple present, para dizer que eu tô comendo, né, que eu tô tomando café da manhã, que eu tomo café da manhã de forma habitual, mas eu não estou fazendo isso agora. Então, eu sei que é um hábito, né? Eu sei que é uma coisa corriqueira, que é uma coisa permanente, que é um hábito permanente, mas que eu não necessariamente estou fazendo ele nesse exato momento. O exemplo de ir para academia, que também pode ser usado assim para as duas situações. Eu vou dizer aqui, I go to the gym every day in the week. Então, eu vou para academia todo dia da semana. E eu posso dizer também, I am working out at the gym now. I am working out at the gym now. Então aqui eu estou treinando na academia agora. Então, uma forma muito simples de você identificar a diferença, de você identificar aqui qual que é o present continuous, é você prestar atenção nessas estruturas que são marcadores de tempo. Por exemplo, now, que é o agora. Então, se eu estou fazendo aquela ação, se eu estou praticando aquela ação neste exato momento, eu naturalmente vou utilizar o now. Então, aqui os advérbios que vão me mostrar, né, que vão fazer a marcação do present continuous, podem ser tanto o now quanto o right now. Então, I am eating right now. Eu tô comendo bem agora, exatamente agora. Então, aqui a ação ela tem uma progressão, ela está acontecendo continuamente neste exato momento, tá? Então, muito importante, quando eu falo aqui de simple present, eu tô falando de hábitos, eu tô falando de verdades absolutas, eu tô falando de ações corriqueiras. Enquanto que quando eu falo de present continuous, eu não necessariamente estou falando de um hábito, eu estou descrevendo uma ação que está acontecendo nesse exato momento. E a dica para vocês, né, é vocês identificarem o gerúndio, né, que é esses verbos terminados em ing no inglês, que eles descrevem exatamente isso, né, uma progressão, uma continuidade na ação. E também vocês identificarem qual que é o advérbio, né? Se ele tiver descrito na frase, então se eu tiver aqui um now, se eu tiver um right now, eu tô falando de present continuous, eu tô falando de uma ação que eu tô realizando nesse exato momento e que ela tem uma progressão na execução dessa ação. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aqui sobre o simple present, sobre as diversas situações que eu posso utilizar o simple present, diferenciar, né, o simple present do present continuous. E se você quiser saber mais sobre essas estruturas gramaticais de inglês e outras coisas do inglês, né, como pronúncia, como treinar o seu listening, como treinar o seu speaking e várias outras ferramentas que vão desenvolver o seu inglês nesse ano de 2024, clica aqui na descrição do vídeo para você conhecer o método RRSLG. A gente também tem aulões semanais sobre diversos temas do inglês e você de quebra ganha também um curso de espanhol lá no método RRSLG para você aprender esses idiomas tão importantes hoje em dia, inglês e espanhol. Então, clica aqui, conheça o método RRSLG e aprenda de vez o inglês nesse ano de 2024. Então é isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.